E aí, Haroldo? E aí? Quanto tempo? Fala, Thiago. Tudo certo? Tudo tranquilo? Mais uma. Quantas vezes a gente já falou hoje? Quantas Que hora do dia horas? hoje, hein? São só 6 da tarde ainda. Tá, mas é legal aí. Obrigado de novo por esse bate-papo agora de uma maneira diferente, né? E eu acho que é um momento muito bacana assim, que a gente está vivendo, né? De conhecimento, oportunidades e falar um pouquinho sobre várias coisas aí, né? De tênis. Coisa que a gente não faz, a gente fala de tênis, mas nunca dessa maneira e com tanta gente, né? É. Fernando Vale tem que dar o troféu para ele de cara que mais assíduo nas minhas lives aqui, cara. O cara tá em todas. Abração aí, André Lima, está escutando? Nós vamos ter que fazer uma live também. Eu estou fazendo muitas por dia, mas já está no radar daqui a algumas semanas. Vamos tentar. Então, Thiago, a ideia hoje aqui, né, é a gente falar um pouquinho aí sobre, né, últimas semanas aí, né, a gente fez um grupo, né, tem um grupo que eu participo aí junto com alguns treinadores, né, com o Arthur Rabelo, né, o Cristiano e tal, a gente fez. Você fez algumas também, Aí, como Balboa. com o pessoal aí de, né, Jaime Oncins, Roberta Burzagli, João Suete, entre outras pessoas aí que eu vou lembrando aí. Thiago Monteiro, Marcos Daniel, André Sá, né? Bia, Luísa, Carol, Felipe Meligeni, Gabriela Sé, né? E assim Jaime vai, lá. né? Sim. E o Larry Passos, que foi anteontem, né? E aí, o que assim, né, nessa mesma linha, assim, que a ideia hoje é falar, o que você vê, assim, de mais proximidade no pensamento primeiro dos técnicos, né? E depois dos tenistas, assim, que você acha que é uma certa, tipo assim, uma totalidade de pensamentos numa direção do tênis brasileiro, sobre o tênis. O que você pensa sobre isso? Foram, incrível que pareça, foram até agora 35 treinadores, jogadores ou ex-jogadores, né? A gente está fazendo um posterzinho, se isso vai colocar todo mundo junto. Fazer uma. Quando a gente começou isso, a gente tinha outra ideia, a gente vamos juntar as pessoas, né, de uma maneira positiva, sem críticas, sem nada. E isso superou muito as expectativas, porque eu acho que uma das coisas mais legais desses encontros foi que todo mundo está dizendo que sim, todo mundo está apoiando, todo mundo quer passar informação, todo mundo quer contribuir. E eu acho que isso foi muito legal. Então, essa é a primeira coisa. A gente fez uma hoje, por exemplo, com o Balboa, muito boa. Eu não consegui gravar, deu um pau no meu Instagram lá e não gravou, foi muito boa. Se alguém quiser convidar ele para fazer alguma live, eu recomendo ele contar de novo, porque isso tem que ficar gravado. Foi muito legal os exemplos que ele deu de como entrou no circuito, das dificuldades, do esforço. E não sei por que no meu Instagram às vezes acontece que não gravou, acho que tem que gravar. Foi muito legal. Mas assim, o principal é que está todo mundo querendo ajudar, todo mundo tem o sentimento de querer contribuir com alguma coisa, todo mundo tem muita informação para passar. A gente tem muita qualidade no tênis brasileiro, a gente já sabia disso, logicamente. E está todo mundo se reunindo de uma maneira super positiva, sem crítica a ninguém, sem apontar erros nem nada, que isso a gente já tá cansado de fazer e eu acho que não tem porquê. Eu acho que o importante é ver a parte positiva e as coisas boas, que são várias. E junto com isso, os treinadores, na realidade, o que eles acham é isso: muito compartilhar informação, se ajudar mais, ficar mais unido. E a bandeira, além dessa bandeira da união que eu estou fazendo agora, quero. São 3 bandeiras, né, até agora, que é a bandeira da união, a bandeira de não criticar ninguém, né, só falar, buscar as coisas boas para a gente melhorar. E a outra coisa é que a gente se unir para ir contra os outros países do tênis. Não a gente dentro do país brigar, ter ego, falar mal de um, porque esse sabe, esse não sabe. Não, a terceira bandeira do ponto esse dessa união é: vamos se unir todo mundo, contem comigo, contem com os senadores, vamos pedir informação, vamos passar, e a gente se fazer um país forte, né? Logicamente, junto com a confederação também, com as federações, todo mundo, mini tênis, projeto social, tudo, todo mundo junto, e aí vamos brigar contra o mundo. Mas essa é outra bandeira de não brigar entre a gente. Então, esses aspectos foram levantados e todo mundo está apoiando. E os jogadores, né? O que você achou dos jogadores aí,
dos profissionais, Thiago Monteiro, assim, de como eles estão lidando com essa pausa e o trabalho que eles estão pensando aí para frente, como a expectativa aí, né? Que você acha que deu para sentir dos jogadores, né? Do Thiago Monteiro, né? A Bia está voltando no caso, teve o Demoliner aí parado, né? E alguns outros aí. Eu acho que depende um pouco de perfil. Tem alguns que estão fazendo físico normal, bem sério, tem outros que estão fazendo um pouquinho menos, tem alguns que estão treinando bater uma bolinha. O Demo lá está com o melhor treinador possível, né? Uma máquina de lançar bola, então ele está treinando lá e ele está há alguns dias. A Lu Stefani está tentando bater uma bolinha algumas vezes, né? E depende de cada jogador. Mas realmente é um momento incerto e de insegurança, né? A gente não sabe realmente o que vai acontecer, a gente tem que se preparar para provavelmente não ter circuito, né? Ou até final do ano, ou até setembro, né? Um dos esportes a gente já sabe que vai ser um dos últimos a voltar, mas eu acho que também em um momento de crise a gente não pode se abater e desistir, né? Tem que encontrar soluções. Tem gente que está tentando fazer mais adiante clínicas, tem gente que vai ter começado algumas aulas de tênis, tem gente que vai treinar e começar a jogar alguns torneios, quando puder. Eu acho que tem que ir tentando, mas não desistir, né? Uma das coisas que eu tenho, né? Eu fiz com algumas pessoas diferentes aí, né? Com pessoas que estão mais no circuito, assim, no o Brasil é muito grande, né? E alô, caiu aí? Não, o meu travou, o teu travou, o meu tá tranquilo, foi o meu. O meu tá bem, cara, tô te escutando perfeito. Eu travou essa vez aí. Não, legal, então assim, ó, minha internet que tá complicada. Então, assim, tem muitas pessoas no Brasil, né, trabalhando e vendo assim, né? Então, tem muito profissional que... Aí, o Neto aí, parceiro, dando um abraço aí. E a gente criando... Então, o legal disso é poder criar perspectivas, né? E possibilidades, né? Para que a gente possa, talvez, criar novos mercados, né? E aí, uma coisa que a gente vem falar assim é a questão da capacitação, né? De profissionais estar ligados no mercado, estar atualizando. E querendo ou não, essas lives, elas proporcionam, né? Tem muita gente fazendo, né? Acaba sendo quase que um curso, né? A do Larry foi quase um curso, né? Foi quase uma aula ali de situação. Então, eu acho que a proximidade da tecnologia, que a gente falou ontem, né? Ter a tecnologia e as ferramentas para poder atuar no momento tênis moderno faz grande diferença, né? Então, o pessoal tem muito utilizado isso, né? Eu acho que é a questão da capacitação. E, como falou, tem muito técnico importante aí, trabalhando bem. E eu acho que o Brasil... a gente vai ver que a gente vai atingir mais de 100 pessoas, com certeza, num período, de repente, mais, sei lá, 2, 3 semanas, e vai demonstrar o que a gente, né, a nossa teoria, né, o que a gente fala, que que a gente tem muita qualidade aqui e tem que valorizar isso aqui, né? Certeza. Vou mandar um abraço para o Luiz Bron aí. Então, Thiago, a questão é a seguinte, uma pergunta que eu achei legal falar, assim, vendo essas lives assim, né? E eu tenho assistido muitas lives, né, principalmente, né, na Espanha ali, mais com o Gonzalo Lopes, com o qual eu fiz uma, né? Sim. Ver assim, né? A gente sempre fica pensando assim, né, de como é que é a gente, né, e eu vivo isso hoje com o Gustavo Eide, a questão da transição, né, do juiz profissional, né? Que é a transição, né? E quando esses caras estão falando assim, você fica pensando, né, que na verdade é muito mais você ter o plano, né? Ter o plano, entendeu? Como eu falei, entender o jogador, ter o plano do trabalho e seguir, né? Na sua experiência lá, como é que você já fez muito isso, né? Que você entende, né? Dessa questão da transição aí do trabalho, do ligação do juvenil, né? Para os pais, os jogadores, assim, para poder levar e chegar a um tênis de alto nível aí. Eu acho que a transição, muita gente não se dá conta, né? Que é um processo natural de um jogador que está trabalhando e fazendo bem as coisas. Logicamente que esse processo natural, o tênis às vezes, o tênis de alto nível nos prejudica, porque a gente vê alguns jogadores que saltam as etapas muito rápido, né? Um Sinner, um Shapovalov, um Félix, etc. E aí a gente acaba olhando esses parâmetros e começa a pensar que todo mundo tem que ser assim.
Então, acho que a transição, na realidade, é um trabalho que, de repente, pode ser 2, 3, 4 anos até tu poder chegar até perto desse alto rendimento, desse alto nível, mas cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu processo. Tem pessoas, tem meninos que com 16 anos têm uma idade mental de 20, e tem jogadores com 22 anos que parece que têm uma idade mental de 18. Ou fisicamente, tem alguns que se desenvolveram antes, fizeram mais físico, trabalharam melhor, têm melhor genética e outros não tanto. Então, são muitos fatores que, na realidade, é a transição. Então, tem que chegar a 18 anos e tem que decidir o que tem que fazer, e tem que fazer uma transição, ou vai para os Estados Unidos, ou não vai. Eu acho que a transição é natural. Na Espanha é muito mais tranquilo isso, porque os caras sabem mais ou menos se os caras estão evoluindo, os caras são melhor da cidade, melhor do estado, melhor do Brasil, vão fazendo bem nos torneios internacionais, e a transição vai acabando acontecendo progressivamente. E aqui é um pouco mais meio forçado, né? Então, eu acho que o cara que é bom, ele vai chegar, pode ser que ele chegue antes ou depois, mas o que a gente tem que fazer, né, é criar um ambiente legal, tranquilo, né, de amizade, e apoiar o cara, fazer o cara treinar duro. Eu acho que nas idades de formação, principalmente ali depois dos 15, 16 anos, o cara tem que treinar duro ali, tem que ter 3, 4, 5 anos ralando bastante. E é um pouquinho a diferença, assim, do que está acontecendo aqui. Logicamente, o Cristiano falou muito bem ontem, né, que na Espanha tem essas possibilidades de jogar torneios e mesclar. Tu pode jogar um júnior, pode jogar um profissional, perde, volta para casa, são 100 quilômetros, não gastou muito. Aqui, de repente, isso é tudo mais difícil, né? Mas, também, como o Dani falou, a gente tem o exemplo dos argentinos ali, que os caras sofrem bastante e vão chegando também, né? Então, é um contexto mais ou menos geral assim. É uma questão mais cultural, né? Acho que a cultura de querer o sonho, né? Então, eu achei legal muito a questão do Gonzalo, que ele falou uma coisa bacana, duas coisas que eu achei muito legal, assim, que falou muito sobre cultura e tudo mais, né? E a Argentina é mestre nisso, né? É próximo a gente aqui, fazer jogador e meter os caras, né? Sempre tem safra, né? Sempre tem safra. Pode ser que tenha um gap maior de jogadores, às vezes um período, mas sempre tem jogador chegando e fazendo. E ele falou assim, né? Que uma coisa é saber a experiência, né? De parar, de esse tempo, né? De ter o tempo de esperar, que ele sabe que na Espanha o cara, se ele ficar com 22, 23, 24 anos, ele vai jogar tênis, né? Ele vai jogar tênis. E esses dias eu lembro de um curso que eu fiz, né, com uma palestra que eu fiz com um cara, com o Mário Bravo, que ele falou uma vez na Hebraica, uma vez, mostrou estatística dos jogadores que passavam. Ele falou assim, eu quero saber a estatística do cara mediano, né? Não do cara que é top, que é fora da curva, né? Porque a gente vive, né, o tênis, a gente sabe que o cara que é muito bom, ele vai jogar, talvez ele vai jogar um tempo maior, depois ele para, a faculdade, o brasileiro tem muito disso. Mas como é que você sustenta, né, o trabalho do cara dos 18 aos 23 anos, né, lutando ali duro, às vezes não tem um com 20 anos, o Gonçalo falou que 20 anos o cara tem que ter um ponto já tem que estar na ATP, já tem que estar jogando 2 pontos. E como é que se mantém esse trabalho, né, dos 18 aos 23 anos ali, de sustentar o cara no circuito, né? Tu pega o Felipe Meligeni, por exemplo, é um cara que está treinando, está subindo, está melhorando. Ele não está no ápice dele, né? Ele tem muita coisa para melhorar e ele vai conseguir subindo e vai conseguindo, né, melhorar posições no ranking e tudo, mas precisa uma madureza, uma maneira de jogar, mentalidade, tudo isso que foi sendo construído desde pequeno, mas que alguns explodem antes, né? Saem isso antes e alguns depois. O importante, eu acho que o mais importante é ter essa perspectiva e essa esperança também de ver que as coisas estão melhorando a cada ano, a cada mês. O problema é quando tu fica batendo cabeça nas mesmas coisas, mesmos erros, não evolui, não melhora. Então aí é complicado, mas quando tu tá vendo que tá melhorando, tá subindo, acho que tem que tentar seguindo, né? Logicamente tem muita gente que para pelo caminho porque, infelizmente, no tênis muito pouca gente consegue se manter sustentada nesse esporte, né? Legal. Pessoal, quem tiver alguma pergunta para fazer aí, pode mandar pergunta aqui. O pessoal está acostumado a escutar minha live, não, ninguém pergunta, a gente nem coloca, né? Mas hoje está liberado. Hoje tem perguntas aí, que der perguntas sobre tênis. Estou falando aqui sobre, né, um pouco da Fala Helder, aqui o Beto Ciência também, a Letícia, né? O Beto. Então, pessoal, participa aqui com a gente para contribuir. Hoje a ideia é a gente ter uma contribuição com vocês aí, tá? Outra coisa também, Thiago, né, que ficou muito assim, claro, achei muito legal a do Meligeni também, que ele falou sobre
a questão da experiência de todo mundo poder, né, da acessibilidade, né? E às vezes a gente tem muito, né, que eu acho que é legal isso, se for da bandeira do não brigar, acho que todo mundo está indo atrás, eu acho que esse momento permitiu de conhecimento e informação. E todo mundo tem a sua verdade, né? Todo mundo tem a sua experiência, Sim. né? Como o cara que trabalha, né, no profissional, a gente trabalha com formação. Eu falei com o cara, com o Jorge Del Nero, que trabalha em Maceió, Alagoas. Ele falou um trabalho muito bacana com outro, tem perfil de público também. Então, eu acho que você que é que o Cristiano até falou esses dias, e o Larry, né, finalizou, ter o sonho e criar o projeto do trabalho em cima daquilo, da sua ideia, né? Eu acho que é uma coisa que está ficando muito claro, assim, né, como uma principal fonte de a gente formar, ter mais gente jogando e o circuito ficar mais aberto, né? Participação das pessoas, né? E ter o sonho, claro, para fazer isso. E a minha experiência dessa, eu vejo lá fora, na Espanha, a gente vê muito isso, né? Muito cara, né, ficando com o jogador júnior, é muito comum isso, né? Esse sonho, Ficam. né? Ficam, né? E aí, como é que... Pode falar. Não, ficam e lá, eu acho que eu já falei outras vezes, como é tudo mais tranquilo, não é essa loucura que tem aqui no Brasil, às vezes, de eu quero ser jogador e tal. Como os caras são mais humildes, sabem que é difícil, os caras não estão cada semana, quando perdem um jogo ou quando dá alguma coisa errada, buscando que tem que mudar o treinador, que tem que mudar o físico, que tem alguma coisa errada. Ao contrário, os caras aceitam a dificuldade, trabalham duro, né, e se apoiam no treinador. Mas não estão ali sempre, né? Tem lugares do mundo que tu vai, o cara toca treinador a cada 3 semanas, cada 3 meses ou um ano, porque não está indo bem as coisas, mas às vezes tu não consegue controlar isso, né? Então acho que isso também ajuda, que sempre vem se metido mais jogadores profissionais, né? Tanto da Espanha, né? Essa mentalidade mais europeia. Aqui tem uma pergunta aqui do Leonardo Papaléu agora, aqui, ó. O Léo, grande jogador de Rio Grande, voltou a dar treino agora. Tá voltando, né? Nos últimos tempos. Eu treinei com ele na Academia Valau alguns anos. Nossa, mãe. 1512 isso. Faz tempo isso, hein? Ele pergunta aqui, na opinião, né? O trabalho, se o cara começa a jogar tênis aos 12 anos, ele tem grande chance de virar um tênis profissional? O cara começa a jogar tênis mais tarde? Para ti ou para mim? Para ambos. Então vai, Haroldo, começa. Deixa. Eu acho assim, ó, eu acho que até estávamos conversando isso ontem, são poucos a gente no Brasil são poucas pessoas que iniciam tênis aos 5 anos, 6 anos, pelo menos. A média que eu tenho aqui em Ribeirão Preto, onde eu trabalho, né, é muito comum começar após, né, 9, 10, 11, 12 anos. É muito comum isso, tá? Então, são pouquíssimos que jogam o mestre tênis aos 5, 6 anos. Então, e a gente vira jogador, né? Acho que o profissional é uma coisa que acontece, né? O profissional é uma coisa que você vai vendo de todo o trabalho, de toda a interação, todo o projeto que é criado, tá? E profissional, o que é profissional, né? O cara fez um ponto ATP, o cara ter a vida e se meter no mundo e ganhar dinheiro, né? Então, acho que é muito próximo do Brasil. Eu não tenho certeza assim, mas nós temos alguns jogadores que começaram a jogar tênis um pouquinho mais tarde que viraram profissional, né? Você lembra disso, Thiago? Francisco Costa, se eu não me lembro, foi com 10 ou 12, eu acho que com 10, começou mais tarde, alguém me ajuda. Na realidade, que em qualquer atividade que tu faça esportiva, empresarial hoje, que tu comece, quanto antes tu começar, melhor por várias coisas, né? Primeiro, a gente tem os períodos sensitivos da criança, que é importante e ajuda a começar antes, essa criança vai poder se desenvolver melhor. As horas de treino, a gente sabe que para chegar no alto nível, de repente são mais de 10, 12 horas aí, 12 anos, mais de 10 mil, 12 mil horas de treinamento. Então, uma coisa que prejudicaria muito essa criança que começar com 12 anos, ela teria muito menos horas, teria perdido 4, 5, talvez 6 anos de tênis, e isso é bastante, e também tivesse desenvolvido menos algumas qualidades. Acho que a gente nunca pode dizer que é impossível, mas a gente tem que entender que quando a gente está buscando alto rendimento, a gente tem que começar de uma maneira, começar antes, né? E fazer coisas que geralmente não é a mesma coisa que uma criança normal.
Uma criança normal, de repente, vai treinar 2 vezes por semana, sei lá, criança de 8, 9 anos, e vai se divertir, mas o treino de alto rendimento, cada vez mais a gente sabe que estão treinando mais cedo e estão fazendo um treinamento mais sério, né, desde pequeno, então isso é importante. Se eu tivesse uma criança de 12 anos que tivesse começado a jogar tênis agora, eu tentaria treinar ela para que ela se esforçasse, melhorasse o máximo e conseguisse um bom nível de tênis, mas que se divertisse, que de repente pudesse ter uma bolsa nos Estados Unidos, e de repente, com o passar dos anos, essa criança, ela melhorou muito, ela subiu de nível, aí pensar em fazer outra, ter outra perspectiva. Legal. Só mandar aqui um oi aqui o Jona Gladiator aqui, fala Thiago Leivas, do tênis. Você sabe quem é? Jonathan, não sei se está por aqui. Jonathan es un gran amigo mío, entrenador, ya se ha ido. Gran amigo mío, entrenador, amigo meu, treinador de tênis da Espanha. Está confinado na Suíça, nem sei onde ele está agora. Não sei se ele está na Alemanha ou na Espanha, onde é que ele está. João Felipe de Natal aí também. Norte, grande abraço aí. Obrigado pela participação. Éder Barbosa aqui de Rio Preto. Éder, já por aí, vamos marcar, vamos fazer uma live, Éder. Éder é outro nível, tem que trazer o Éder. Falar com o Éder aí para poder... Traz o Éder, Arnoldão. Eu tô com 400 mil lives feitas, agora não dá por enquanto, mais adiante. Thiago, aproveitando a formação aqui, uma coisa que é legal, né? E eu tenho visto algumas discussões aí e participei de algumas, né, situações que algumas pessoas falando, né? O Brasil hoje vive muito a questão no Kids, com bola laranja, com bola verde e tudo mais, né? E tem gente que fala assim que não, né? Que não concorda, como a Espanha usa pouco, né? A Espanha usa pouco, tá? Que é um país que tem, sabe, diferente da França, né? E competições. O que você enxerga da progressão, comparado com o tênis que você vive lá, o uso de bolas da formação? Qual a sua opinião? Na minha opinião, a grande questão é que eu acho que às vezes fica muito focado e você esquece de ver as pessoas que são fora da curva, né? Que conseguem, passa mais rápido, tem muita habilidade e fica muito tempo parado ali naquela bola e não mescla, né? Fica só uma bola, tem a mescla para poder gerar ou velocidade, ou entendimentos, ou antecipações, ou reações diferentes, porque muda a velocidade da bola. E ao mesmo tempo as competições elas são fechadas, né? Uma criança de 9 anos não pode jogar 10, né? De 10 não pode jogar 11, né? Ela tem que jogar na categoria dela. Se não me engano, só de 12 em diante é que pode ir para cima no Brasil, né? O que você entende disso, na sua opinião? Quer entrar em polêmica comigo? Não, só para o que você... Eu acho, a gente, todo mundo está escutando, está no YouTube lá, está no meu Facebook também, a gente fez uma live com a Sabrina Dumont, Duda Marcolin, Mauro Mendonça e a Maísa, e a gente falou sobre isso. Foi uma ótima discussão. E está lá no Facebook. Eu não vi, tá? Eu não escutei está no Facebook e a gente discutiu sobre, a bola, né? Então, assim, a primeira coisa para a gente pensar, a Espanha, se a gente fizer uma avaliação nos últimos, pegar jogadores dos 15 aos 22 anos espanhóis, 23, estatisticamente, se a gente perguntar quantos jogadores a gente sabe o nome, que eu quero dizer com isso? Que a Espanha, ela nunca foi, ela foi sempre parâmetro de alto rendimento, mas ela nunca foi um bom exemplo de formação, né? Porque até as crianças, se tu for ver as crianças na Espanha, elas nem jogam muito torneio júnior, só que é uma cultura, é um ambiente tão favorável ao tênis, tão... Ó, o Gonzalo tá aí, ó. Um grande abraço pro Gonzalo aí. Gonzalo, eres el mejor. Estamos tentando ser como tu. E então, nunca foi um exemplo, né, o melhor exemplo de formação. O que acontece é um volume e uma cultura espetacular. Eu até diria que tem muitos treinadores aqui que são melhores, né, tem muito mais formação, muito mais qualidade que lá, só que essa cultura, todo esse ambiente ajuda muito que vá saindo muita gente boa. Então, essa é uma primeira coisa, porque a gente fala sempre, por exemplo, da Espanha, né. A segunda coisa que eu falei na live, que eu deixei claro, é assim, o que é, para mim, o mais importante, Haroldo, não é se é melhor uma bola, se é melhor a outra bola. O mais importante é que o treinador não seja o protagonista no processo de formação. Eu vejo muitos lugares que o treinador quer ser o protagonista.
que é ser o mais importante. Realmente o treinador não é, geralmente o treinador é o que guia. Então, logicamente que a criança pode ter momentos que a bola vai ajudar a mudar de bola ou não, mas a bola amarela ele vai usar toda a vida. Quando ele está na categoria 12, ele vai jogar dos 12 até os 1000 anos com a mesma bola. Então, se é uma coisa que a criança está exigindo, tudo bem, mas não vai ter problema, porque se ela tiver 10 anos e ela for fora da curva e jogar bem, se ela jogar mais com a bola verde, ela vai jogar um ano mais. Mas ela vai ser mais sólida, ela vai ter mais controle, ela vai ter mais coordenação, ela vai aprender a correr mais, porque a bola não é tão rápida. E depois, quando ela tiver 11, 12, ela for jogar outra categoria que mudar a bola, ela vai se adaptar. O problema é se a gente, na maioria das vezes, quer ser o protagonista desse processo de câmbio. Eu, honestamente, se eu tivesse jogado com uma bola diferente, uma bola mais soft, eu acho que eu teria jogado melhor tênis, porque na minha, tu imagina uma criança há 20, 30 anos atrás, tu jogar com uma bola rápida. Não trocava bola, era difícil. Então uns vão dizer, não, mas tu te adapta, aí o kick da bola, que é real, lógico, mas tu vai te adaptar. Por que a raquete é menor? Então, porque as crianças há 20, 30 anos atrás jogavam com raquete maiores, muito mais pesadas. Sim. Ah, se adaptaram? Sim, então se a gente altera a raquete, eu não vejo, eu vejo uma coisa muito simples no negócio da raquete, da troca de bola, da mudança de bola. Eu acho, cara, que não tem problema. Eu acho que até o que a gente precisa aqui, que as crianças fiquem mais tempo até nessas bolas mais lentas, porque vai melhorar a concentração, vai obrigar que o ponto seja mais difícil, o jogo não vai ter tantos winners, tudo que a gente está pedindo que depois no futuro a gente faça, porque muitas crianças querem dar porrada, é o saque do Zverev, é o saque do Kyrgios, etc. Eu não teria pressa. Então, também não sou contra que adapte a bola amarela e que possa jogar, mas tranquilo, cara, não vai mudar muita coisa de um ano jogar com uma bola ou com outra. O que vai fazer diferença, imagina com 10 anos, cara, até os 20 anos, 18 anos, olha o que muda, a gente não sabe nem se vai ficar jogando tênis ainda. Então, eu acho que não é uma discussão tão importante, eu acho que é uma discussão fácil de resolver, que deixa a criança se desenvolver e se precisar ajuda, e se não puder jogar o torneio com outra bola, cara, por 6 meses não vai mudar a trajetória dela. Na minha opinião, não é isso que vai fazer a diferença. Mas é uma opinião pessoal, né? E nessa live com a Sabrina e com o pessoal foi bem legal, que a gente falou sobre isso e deu vários exemplos desse caso, né? Eu particularmente, eu gosto, né? E eu coordeno aqui, né? E vejo o trabalho com essa formação que a gente usa, né? E eu particularmente gosto muito, né, do processo, da qualidade e da minha vivência como técnico e formação. Eu acho que você trabalha muitas coisas, né? Muita coisa. Eu gosto muito do processo. Saber lidar e saber construir, isso acho que é importante. E também, como eu sempre digo, né? A criança não tem por que ter a pressa de fazer o cara com 10 anos, 11 anos ser alguma coisa, né? É isso que eu digo, não tem essa pressa. Para quê? Essa pressa, que depois, sei lá, quando tem para jogar tênis, né? E quem vai querer jogar tênis vai ser o cara, né? Não vai ser a gente, né? Então, tem todo esse trabalho. É isso que eu digo. Mais importante é o protagonismo, que ainda vejo muito, eu fiz esse exercício, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Cara, se a gente fizesse, a gente jogaria, é fácil. Deixa a criança jogar tranquila e vai. A gente, lógico que quer fazer as coisas bem, mas muita gente já faz bem. Ninguém vai ensinar o cara a bater a direita assim ou vai falar uma besteira, né? Não é isso. Acho que é deixar a naturalidade da criança para ela poder melhorar. Nene, faz alguma pergunta aí. Nene me abandonou, nem fala mais comigo. E outra coisa, Thiago, assim que é legal, né? Que eu acho que a gente... dá um oi pro Andrezão aí, Andrezão de Vacaria. Tá nos escutando aí. Pode perguntar também. O André tá cansado de mim também, ele me vê 2 vezes por semana, 1h30, não tem pergunta já. Não, mas é legal, tipo assim, essa parte de comentário que, assim, né? A gente viu a história da Copa do Mundo, né? Que o Brasil tem 200 milhões de técnicos, né? Então todo mundo tem opinião, né? E a propaganda da Copa do Mundo é a mais legal, da Guaraná lá. Então, eu acho que só um comentário, porque surgiu, eu vi algumas situações e essa não peguei, que era formação. Então, a ideia. E a segunda questão é a seguinte, né? É a introdução técnica, né? No processo de formação, assim, que a gente fala assim né? Que alguns falam, tem mais tática, tem algumas situações de ciclo de trabalho, né? Que nem a gente trabalha por ciclo, por bloco, né? Blocos de trabalho. Eu trabalho só uma coisa, depois só outra, né? E padrões técnicos, né? De o que o cara tem que ter. Eu comentei esses dias, o Edu Rocha aqui, 200 milhões de técnicos e 7-1.
Boa. Verdade. Então, assim, que nem, por exemplo, assim, eu falei que o Jorge, né, o cara chega com 12 anos fazer isso, já que tem né, uma empreendedora definida, tecnicamente, que é consenso. Como seria, assim, chega assim, esse processo de construção técnica? E se fosse, né, se teria uma ideia de módulos, assim, do que fazer, não? Por idade? Quando eu morava no Brasil, eu tinha isso bem mais claro do que eu tenho hoje, na minha opinião. Acho que eu fazia muito mais organizada essa progressão do que agora, né? Quando eu cheguei na Espanha, a minha visão mudou muito, porque para eles é tão simples, né? Pô, bate à direita, bate à esquerda, que não. É uma coisa que interioriza tanto neles que não é nem teórica, né? Baixo para cima, efeito na bola, acompanha um pouco a bola, né? Usa as pernas, então eles simplificaram muito a técnica. Mas eu acho que assim, na Espanha eles não trabalham tanto assim, né? Tudo geral, vai batendo bola, controle, controle, e no meio do bate-bola vai melhorando a técnica. Aqui eu ficava mais trabalhando, sei lá, um golpe técnico, fazia drill, não jogava tanto ponto, etc. Mas lá eles fazem tudo junto e simplificam bastante, né? Eu acho que isso é uma... Simplificar bastante não significa que é melhor. Eu acho que eles têm vários problemas, como, por exemplo, com o saque. Eles simplificaram tanto o saque que a gente não tem muitos bons sacadores. Mas eu acho que a gente tem que ter uma ideia, uma base, né? Eu não diria tanto por idade, eu diria mais por nível e por formação. Quer dizer, a cada nível, quando o cara vai chegando no nível, vai atingindo algumas coisas, aí tu vai agregando mais técnica, ou vai agregando outros componentes. E não tanto pela idade, porque pode acontecer que uma idade, uma criança seja mais alta, seja mais coordenada, menos coordenada, mais nível ou menos. Então, eu acho que o legal era de virar de níveis. Em tal nível, para ela ser bola laranja, nível tal, teria que atingir essa situação. Bola vermelha tal, bola verde tal. Nível 12 anos, ou por exemplo, para entrar em todos os níveis. Nível da cidade, essa base. Nível estadual, nível nacional, outra base. Eu acho que pelo nível ajuda mais do que pela idade em si, né? Nível você entende assim, por exemplo, vamos pegar aqui minha região, Ribeirão Preto. Então, eu teria o nível Ribeirão Preto, que seria, né, local, cidade. Sim, isso. Eu preciso de X armas, ou X ferramentas táticas ou técnicas, né, seja, e para ser um cara que eu venço no meu nível, ok? Sou um cara Sim. que vence no meu nível. Passei desse nível, eu vou para o nível Federação Paulista, são torneios da Federação Paulista. Exatamente. Okay, chego lá, venço, eu faço semifinais, eu sou jogador de semifinal ou final, não ganho todos, mas estou ali. Então, outras ferramentas. E aí eu passo um CBT. Seria essa a ideia. Eu acho que é mais pelo nível, porque pela idade, o que acontece pela idade? Que aconteceu um erro que aconteceu comigo. Tu imagina, tem uma criança de 12 anos, aí tu olha lá os padrões técnicos que ela tinha, os princípios biomecânicos que ela tinha que ter, e daí ela tem 12 anos e não tem nenhum, e já tem 12 anos, o treinador fica louco, né? Mas depende do histórico da criança, depende do nível da criança, depende do quanto ela treinou, depende de várias coisas que ela vai chegar numa situação ou em outra. Então, acho que por idade é como padronizar uma coisa que eu acho que é muito mecânico. Com 14 anos ela tem que estar assim. Com 12 anos tem que estar assim. Cara, não necessariamente. Pode ser que ela esteja uma evolução mais tardia, né? Ou não. E também tem a ver com a pergunta própria do Papaléu, né? Que se o cara começa a jogar com 12, já provavelmente não vai ser o mesmo trabalho que uma criança que começou a jogar, fazer ela com 7, né? Então já mudou todo o nível da história, né? Eu acho que daí o treinador tem que ser inteligente de ver quem é a criança, que nível tem, que idade começou, porque às vezes o treinador também gosta de sonhar, né? A gente gostaria de ter um jogador top 100, etc., aí que se motiva, se cria relação, cria o vínculo com a criança, mas daqui a pouco a gente também tem que ver que tem criança que a gente tem que direcionar de outra maneira já o processo, né? Isso é importante ler e ser claro e ser honesto com a criança também, né? Claro. Não sair muito da lógica normal. Legal. E interessante porque eu acho que essa percepção do nível, né, nos faz, onde eu quis fazer pergunta ali que eu acho, né, que o que é bom, né, o que eu acho que é bom, porque primeiro estanca um pouquinho, quando uma criança no Brasil de 10 anos, ela não pode jogar 12, né, ela não pode ir para cima, né, hoje é um regulamento que se tem, né, e eu acho legal porque aí, mas ao mesmo tempo, o cara de 12, se ele joga muito bem, ele já pode, de repente, já com 12, 13, já começar a jogar um ITF Júnior, né? Porque tem nível para jogar para cima, né? É outro caso.
é o nível bom, né? Que é o cara que é fora da Que ele curva, tem o nível, né? Que é a questão de jogar e ver, ou estimular o cara a buscar. Ah, quero ver o cara sacador. Então tá, vou jogar o cara mais velho, que são sacadores, para ter uma referência de saque, e aí você constrói. Eu acho que essa visão ela é muito, né? Ela é muito bacana. A gente usa aqui, né? Eu tenho né? A gente tem no nosso treinamento aqui uma linha de nível, né? Onde eu tenho né, na formação, né? Eu tenho nomes, né? Que eu dou nomenclaturas para os níveis, né? Que é pré-competição, competição A, B, CBA, né? Mais ou menos assim. sim, E aí, CBA. né? Seria, né? O C, o iniciante, C, o mais fraco, o B e o A, que seria o de ponta, né? E eu criei a gente, né? O centro criou um critério, né? Nosso de organização do nível, né? Então, naquele nível ele tem que ter X coisas lá. Então, a gente elencou, vamos dizer assim, de par de pernas, tem X movimento de pernas, dos apoios, tem que saber, né? Jogar com dois apoios, open stance, semi-open, neutro e closed stance, né? Do fora e no back. Cara, aí o cara sobe de nível, assim. Então, a gente usa muito isso. Então, uma referência que a gente tem, que a gente faz trabalho. E é mais Eu acho mais legal em níveis, né? Porque níveis não queima tanto a criança e se ela for subindo, ela vai jogar bem igualmente, né? Então o que eu faço? A gente passa esse critério para eles, ó, para subir de nível precisa de X coisas. Vamos trabalhar, né? E a gente vai com cada um tendo o seu time. Então, nem na minha pré-competição eu tenho meninos de 10, 11 e também tenho de 14, né? Porque o cara, ele começou a jogar tênis mais tarde, conversou com 12 anos, 13, e tá lá e tem outra rotina também, né? São rotinas diferentes e situações diferentes. E na minha equipe, na B, eu tenho de 13 anos e tenho de 17, 18 anos, né? O cara tá lá ainda. E na A eu tenho outro nível, né? Então, acho que muda, fica mais fácil. Achei legal essa questão que a gente vem fazendo aí, de organizar assim. Eu acho nível, melhor né? assim também. E não pela idade, né? Porque muda muito. Exato. E outra coisa também, né? Eu acho que, Thiago, vai ainda ver muito essas lives, assim, conta muito a experiência de viagem, estar em torneio, assistindo jogos, né? Eu acho que isso é uma coisa que constrói muito, né? De você poder estar em torneio, tá em competição, né? Você até comentou uma das primeiras coisas que a gente fez lá a grande questão de estar no circuito ATP era de poder ver jogos, né? Ver um monte de gente jogando, né? E como é que você, tipo assim, uma ideia assim para isso, né? Como é que uma forma de entender, de processar essas informações e trazer para uma realidade macro? Vamos dizer assim, eu estou lá, trabalho ali, mas eu não estou no profissional ATP, mas eu estou no circuito, eu estava em Roland Garros, né? Como é que você enxerga essa mudança de transitar e para jogar em situações de níveis, assim, de construir essa formação da pessoa? Não sei se você entendeu. Mas tu diz um treinador que não teve lá e que olha de fora, ou no meu caso... O cara que está no torneio, o cara que joga COSAT e trazer isso para a realidade dele. O cara que está na ATP trazer para a realidade dele, entendeu? No sentido de o que ele tem que melhorar e o que ele tem que fazer, mas o jogador ou o treinador, tu fala, em geral? O treinador colocar no trabalho dele. Eu acho que uma coisa legal de tu ver os caras, eu acho que uma das coisas que me acontecia bastante lá é que eu ia num torneio e tu tá competindo com gente de alto nível, e eu acho que uma das coisas que faz tu perder o medo para poder superar um obstáculo ou chegar num objetivo é ver as outras pessoas fazendo, estar próximo e ver que tu pode fazer. Então é muito diferente eu estar olhando lá da TV ou a final do COSAT, ou estar olhando a final de um torneio grande da TV, do que eu ver e ver os treinadores, porque aí quando tu tá num torneio desse aprendendo, tu vê o que o treinador outro fala. Daqui a pouco tu tá vendo o treinador do Djokovic, tá vendo o treinador da América do Sul que é bom, tu viu o que ele falou e fala, pô, mas eu tô falando a mesma coisa, tô falando parecido. Então eu também posso chegar nesse nível. Então acho que uma das coisas que limita muito é quando a gente não tem acesso, a gente não sabe, né? Quando eu morava no Brasil, eu nem sabia o que era tênis de alto rendimento, alta performance, não tinha nem acesso a chegar perto, via lá uma Davis ou via um torneio lá, um Future e achava maravilhoso. Então acho que ver essa visão macro e trazer para a próxima, quanto mais gente fizer isso, é melhor. É engraçado, né? Que você vai para lá. Você lembra quantos torneios são ATP por ano na Espanha? ATP e Chá? Você tem uma noção ou não? 40.
Todas as semanas quase. São 52 semanas, tem 40 torneios. 40. Mais ou menos. Entre Future e ATP tudo. 30, tinha todo. Cara, se são 52 semanas, se são 40, talvez 3 meses no ano ali de dezembro não tem. Dezembro não tem, janeiro começa dia 5, cara, alguma semana no ano não tem, mas a grande maioria das semanas tem. Vamos dizer que 35, 40 semanas de torneio Future. Feminino, se eu não me engano, acho que tem uns 20, cara. 20? Eu acho que é 20, eu não me lembro bem agora, cara, eu perdi os números, eu sabia. 14, 15 com certeza, entre 15 e 22. Eu lembro que a última vez que eu fui que eu fiz a gira com o feminino na Europa, foi 2011, e na França tem aquela empresa GDF Suez, que é um negócio de energia deles lá, não sei como se pronuncia, é uma empresa que é a patrocinadora do tênis feminino na França. E naquele ano, só desse tour, eram 19 torneios desse patrocínio, né? Desse tour feminino, né? Então, essa questão da competição é muito. E aí, outra dado que também chamou a atenção foi do Claudinho, né? Que a gente falou que na França foram 29 mil torneios em 2019, que ele falou, ele deu um dado da federação lá, né? Então, ou seja, eu acho que a gente não chega nem perto, e isso mostra muito uma realidade de construção, né? Claro, como é que os caras não vão ter bons jogadores, Haroldo? Dá para discutir que a Federação Francesa faz um bom trabalho, faz um grande trabalho, Não tem como discutir, os caras têm 29 mil torneios, os caras têm um grande slam, os caras têm muita grana, os caras têm 1 milhão de pessoas jogando tênis. Não dá para avaliar... No clube dele eram 3 mil, que eu notei, e 500 mil até 18 anos, sei lá, se não me engano. Não dá para avaliar se os caras realmente fazem um trabalho maravilhoso ou se os caras têm um N muito grande. Eu acho que quem faz trabalho legal, por exemplo, a gente faz trabalho legal no Brasil, porque com todas as dificuldades a gente sempre vai tendo algum jogador bom. A Sérvia, para te ter uma ideia, eles tinham 4 caras top 50. A Sérvia, paizinho pequeno, os caras não têm dinheiro. Aí tu pergunta pro treinador, cara, como é que tem tanto cara bom lá? Nem ele sabe. Então, isso aí é uma coisa legal de avaliar, de uns caras que não tem nenhuma condição e sai. Agora, uma federação, a Espanha, não sei, tem quantos mil pessoas jogando tênis. Claro, muito bem, é o esporte. É como pra gente jogar futebol. Pra gente é natural que saiam jogadores cada ano. O Brasil trabalha bem no futebol ou mal? Eu não sei dizer. Mas, assim, quando falam da França e falam, não, porque a França, mas, cara, a França tem quantos torneios? 32 mil torneios? Foram 29 mil e alguma coisa. 29 mil torneios. Oficiais. 29 mil torneios, 500 mil crianças com menos de 18 anos jogando tênis e os caras fazem um bom trabalho. Quantos número 1 que os caras tiveram nos últimos anos? Pois vamos avaliar realmente. Quantos top 10 nos últimos anos? Os caras fazem um grande trabalho, logicamente que trabalham bem. E o Canadá? Compara com o Canadá, compara com a Sérvia. Né? Compara com outros países pequenos que fazem, então eu acho que tem que avaliar outras coisas, né? A ATP Cup lá tinha o cara, acho que da Moldávia lá, a ATP Cup tinha Moldávia na ATP Cup, mas não estava lá, né? Então, ou seja, um país, né? Claro, então é muito relativo discutir que o Brasil não faz bem ou não. Eu acho que o Brasil faz bem muitas coisas, os treinadores aqui têm muito nível, falta experiência porque a gente está longe do circuito. Mas todos os pessoal que eu tenho conversado, todos têm um nível muito alto. Eu não posso dizer que são piores que os espanhóis. Só que, claro, se esses mesmos treinadores daqui tivessem nascido na Espanha, eles seriam o dobro de melhores que os espanhóis, porque eles são esforçados, são dedicados, estudam e veem o dia a dia. Lógico que a visão de ver um Nadal, ver um Djokovic, ver todos os dias um cara bom, claro que melhora a tua visão de tênis. Mas criticar o Brasil, eu não entendo por que vai criticar. A gente, né? A ideia é entender, né? A ideia é tentar entender para organizar, né? E aí, de números, só para ter uma ideia, eu participei de um evento de marketing esportivo em 2015, tá? E no Brasil tinha a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, tinha 500 mil jogadores profissionais cadastrados. Claro. A gente faz bem o trabalho ou também tem um N muito alto? É discutível, é discutível. Então, é interessante porque volume tem futebol, né?
Você vê uma Copa São Paulo que movimenta 120 times aí com volume. Então, gente, tem gente, né? Aí o Norberto Toledo está aqui. Norberto, preparador físico, foi muitos anos da Ponte Preta. Lá tem uma noção melhor do futebol aí. Mas é entender isso. A ideia, tipo assim, que eu vejo comparativo é como a gente transforma, né? E uma das coisas que eu faço aqui, né, que eu tento organizar aqui na minha região, né, é aumentar a quantidade de torneios, né, para que a gente consiga, os meus jogadores joguem cada vez mais torneios e tentando mesclar algumas questões de nível, idade mudando, para ter mais gente, né, jogar. E aí, porque o jogo se aprende jogando, né? O jogo se aprende jogando. A gente não ensina ali no jeito esquerdo, saque, né? Então, acho que uma grande raciocínio é essa. Eu acho que se a gente conseguir, e quando você vai, que eu tive a oportunidade de passar de estar em Roland Garros, que eu fiquei alguns dias e viajando, assim, muitos países, como ano passado os Futures, né? Você vai ver lá, você fala Future, vem jogar, mas se você vai ver Future, quem assiste jogo de Future? É só jogador e técnico, né? Não tem público. Concorda comigo? Muito pouco. Muito pouco. Né? Mesmo na Espanha, né? Mesmo na Espanha, na França, onde eu fui, não tem. Sim, tem talvez tenha um pouco mais de gente vendo, mas não tem muitas. Né? Agora, se você vai no México, faz um torneio GA no México, tem 5 mil pessoas assistindo a semifinal à noite. Né? Então, assim, tem uma dinâmica onde o México tem um país que adora tênis e os eventos lá são muito bem organizados, mesmo júniors, que eu tive alguns naquele Casablanca, principalmente, teve média também, alguns. Então, eu acho que essa visão de trazer e a gente melhorar aqui na sua cidade, quanto mais gente perto, para gastar menos, para poder viajar, competir mais, aumentar o torneio, eu vejo isso como uma grande referência. E o Brasil é muito grande, né? O estado de São Paulo pode ser a França inteira, né? Quase a França inteira, né? O tamanho da Espanha, né? Quantos habitantes tem a Espanha, você sabe, Thiago? 42 milhões. São Paulo tem 45 milhões de habitantes, né? O estado de São Paulo. Então é que eu falo. Então, será que o nosso tênis não é melhor do que a gente pensa que é? Porque tu imagina ter agora 500 mil crianças jogando tênis no Brasil até 18 anos. Não sairiam os mesmos top 100? É uma baita discussão que eu vou colocar numa live. Eu vou fazer essa pergunta. Será que a gente não seria potência mundial também? Já mudaria, né? Com certeza seria. Igual ou melhor. Então tá aí. Então é essa a mentalidade que eu quero que as pessoas estão entendendo que a gente está discutindo e é um bom exemplo. E aí até aquele do Jorge Del Nero aí que falou, né, do Alagoas ao norte, nordeste do país, né? E lá que não tem torneio juvenil e as crianças acabam jogando torneio de classes somente, né? Porque não tem criança volume, não joga, né? Também tem pouco aí. Então, ou seja, a realidade se aqui a realidade é pouca, vai para o norte, nordeste do país, muda muito, né? Então, eu vejo como o Brasil hoje e tenho, assim, seguidamente participo de todos os encontros de técnico e tudo mais, e está com a capacitação no CBT também. Tem muita gente trabalhando bem, né? E aí precisa saber ajustar esse ponto e cada um sem dúvida. Seu local, né? 32 mil torneios por ano no Brasil não sairia 5 top 100? Claro que sim, cara. É lógico. 32 mil com 40 Future profissional por ano? 40 Future não sairia? Eu vou trazer, eu vou colocar essa na live. Eu vou colocar essa porque vai ser uma boa discussão vou soltar numa também. Pega com o Claudinho o volume certo. Mas é uma verdade, né, cara? Eu acho que a gente tem Mas tu viu que quando a gente vai discutindo e começa a não apontar o que está errado e começa a visualizar de uma maneira, vão saindo outras coisas, a gente vai dizendo, é verdade, talvez eu tenha me enganado, que acontece comigo e com todos, né? Aqui apareceu aqui o Rodrigo Filho, que é um menino que eu ajudo do Espírito Santo, coqueiral, joga bem, está com 12 anos, ele tem dificuldade, sim, muito de também jogar, porque lá não tem, uma cidade pequena, não tem gente para jogar, tem que jogar com adulto, joga torneio de terceira classe, segunda classe, e vai jogando, né? E sempre fala aí, segue no caminho, Rodriguinho, que o caminho é longo, o caminho é de paciência, o caminho é longo prazo. E, Thiago, uma coisa que, né, para deixar, hoje eu preciso terminar um pouco mais cedo a live, que eu tenho uma outra reunião, mais compromisso ainda à noite. Sabe o que acontece, Harold? Se tu fizer live tantas comigo, eu vou começar a repetir as coisas, aí ninguém vai me escutar mais.
Então é bom fazer menos tempo e eu vou guardando coisa para as outras vezes. Ah, legal. Não, mas assim, ó, o que chama atenção até que é legal, porque, né, aqui o Fernando Vale perguntou uma coisa, e quadras públicas de tênis, qual a relação de França-Brasil? Ah, o Eu Claudinho não posso, comentou, eu não posso falar, não sei muito no Brasil como é que é, como é que é na Espanha lá? mas não tem. Não tem? Que eu Ó, saiba, muito poucas. aqui a gente tem poucas também, mas tem lugar, por exemplo, Sertãozinho, que é uma cidade que do lado de Ribeirão tem quatro quadras públicas, né? Que eu conheço. Eu conheço alguns lugares, mas não é pouco, não. Na França tem bastante. Eu comentei com o Cláudio sobre isso, agora não viu, mas tem bastante parques lá e situações. Na Espanha não tem quadra pública, todo mundo joga nos clubes, é o jogador perfil classe média, né? E jogam, cara, alugam quadra nos clubes. Talvez tem alguns clubes que tu pode alugar a quadra e paga 7 euros, não é uma quadra pública, 10 euros a hora, né? Seriam como se fosse 10 reais aqui. Mas, pô, cara, todo mundo entra num clube mesmo, não é tão caro. Não me lembro também se tem tanta quadra pública, mas é muito barato. Lá não tem público, tem que pagar. Eu lembro que eu tive em Delray Beach, a última vez foi 2010, ou por aí também, 2012 que eu tive lá. E aí era, tipo, você paga em Orlando, eu fui treinar em Orlando, quadra de hard true, era 1 euro, $1,50, $2 a hora, né? Então lá tem esses parques, assim, nos Estados Unidos tem muito disso também. Mas público também não tem pouco, que eu lembro da minha vivência. Nossa, agora fugiu a pergunta aqui que eu anotei. Peraí. A gente falou muito da questão do trabalho, né, de formação, né, e tudo mais. E, nossa, fugiu a pergunta, cara, que eu não anotei aqui. E eu falei a pergunta do Sobre o Fernando quê? ali. Me equivoquei aqui. Eu Não tem problema, né? Hã? Não tem problema. A gente vai fazer mais live, tem 40 mil lives ainda, a gente vai estar junto. Não, pode ser. Não, é que é legal, né? Acho que né? Hoje vai ser um pouco mais curto aí, mas você, né? Eu realmente iniciei esse processo e você ali que iniciou depois das suas lives. Eu acho que é um ano de riqueza, né? De contribuição que a gente tem que estar oportunizando aí. E pessoal, né? Uma coisa que eu acho legal é estimular que vocês também conversem com outras pessoas, façam isso, nem que seja uma coisa mais privada, não queira fazer ao vivo aí, mas é bacana porque enriquece muito e poder ficar atento a uma pessoa do outro lado falando, né? Ela acaba trazendo muita riqueza, né? De conhecimento, né? E contatos, né, Thiago? Com certeza. Acho que esse é o. Como é que eram as três bandeiras? Né? União, sem criticar, e a gente lutar contra o mundo. Os brasileiros todos contra o mundo, não contra a gente mesmo. É isso mesmo, né? É a questão toda. Aqui o Helder falou da parte de gestor Sertãozinho, cidade minúscula com 4 quadras, né? Ribeirão é uma cidade grande, porte, mas sem nenhuma quadra também. Eu acho que Ribeirão não tem quadra pública, não. Tá? Então, Thiago, obrigado aí pela mais uma oportunidade. Amanhã você tem seu grupo de novo lá, né? Mais uma, né? Às 8 da tarde a gente tem uma muito legal com treinadores muito bons que estão espalhados pelo Brasil, 4 treinadores bem legais assim, né? A Marcela Bueno, Fernanda Ferreira, Gonçalo Fischer e Danilo, que trabalha no Instituto, né? Esses 4 às 8 da noite pelo Zoom. Vou colocar o link no meu Instagram lá. Se não tiverem saco cheio de mim, podem assistir. E amanhã eu faço uma com o Marcelo Sandoval, que é o diretor da academia da Tênis São José dos Campos, São Paulo. Tá? Então, amanhã a gente se encontra de novo, pessoal. Grande abraço, Thiago. Valeu. Valeu. E a gente fez só a segunda, tá? Abraço.